Saudações a todos, eu sou o Aderto Paulo Griot e estamos aqui para mais um episódio do podcast Saiba Mais. Pela segunda vez temos o nosso convidado Dash, ele que é estudante de filosofia, estudante de teologia e muitas outras ciências. Para este episódio nós vamos falar sobre 3 temas e estão todos interligados. Vamos falar sobre livros apócrifos, vamos falar sobre os evangelhos de Tomé e lá mais para o final vamos falar sobre a infância de Jesus Cristo. Eu sempre estive no meio religioso, pessoas que fizeram teologia, exegese, hermenêutica, e sempre falaram sobre isso. Porque eu saí do mundo religioso com, se não me engano, 8 anos. Né? 8 anos? Dash. Nasci, né, em um ambiente religioso. Pentecostes, Assembleia de Deus Pentecostal, Centro Gólgota, onde a minha família pertencia. Então, mas a partir dos 7, 8 anos já não sentia a necessidade de ir. Porque eu não sentia o que eles sentiam e, tipo, quando você sabe, a vertente do cristianismo, a vertente Pentecoste é muito ligada à espiritualidade, tá vendo? E eu, quando via aquelas manifestações espirituais, ficava a rir. Era o que me dava graça. Eu via algo engraçado. Calma. Você foi uma criança muito estranha. Ao invés de teres medo, tu, tipo, sentias graça. Mas só não acreditava naquelas histórias todas que a Bíblia dizia, de que cobra falava e outras coisas mais. Mas ainda tinha aquelas crenças de que existe um Deus, um Criador e outras coisas, e essas coisas mas todas. Foi, tipo, aconteceu alguma coisa de especial que fez com que tu, tipo, deixaste de ir? Tipo, o que aconteceu? Não. E aquelas manifestações todas, pessoas a falarem línguas, a se atirarem no chão, lá, para mim era tipo, isso é idiotice, tá vendo? Tu com 9, 10 anos já não te ameaçavam de que não faz isso porque Jesus não vai gostar, porque Deus vai te pôr no inferno, porque tudo isso mesmo já não te acontecia, certo? Sim, é o que eu estou a dizer. Eu ainda tinha a crença de que existia um Deus, tá a ver? Certo. Muitas das histórias que estavam na Bíblia não faziam sentido, tipo, cobra falar, a jumenta falar. 8 anos, quem que tinha consciência de que cobra fala ou não fala, né? Não, tipo, 8 anos tu já lias alguns livros, tirando a Bíblia? E os amigos da minha irmã, entre outros, são pessoas que faziam teologia e sempre estive naquele meio deles de conversa, tá a ver? E, por mais engraçado que seja, entre eles tinha sempre essas dúvidas. O que são livros apócrifos? O que são livros apócrifos, tá bom. Não foram citados por Jesus ou pelos apóstolos. Havia contradições e erros históricos. E eram doutrinas não ensinadas no resto da Bíblia. O protestantismo preferiu não usar essa versão porque os judeus não canonizaram esses livros. Não entendi. Eu perguntei, o que é que nos tens a dizer sobre a infância de Jesus Cristo? Diz lá. No ano de 2024, 2 pesquisadores, um brasileiro e um alemão, não digo descobriram, identificaram, né, um papiro que fazia parte do Evangelho de Tomé, que fala sobre a infância de Jesus. No princípio, né, quando saiu, muitos religiosos batiam, está aqui a prova da infância de Jesus, porque isso fala sobre Jesus, a história não é encontrada, porque na Bíblia nós temos a história, se não me engano, até os 12, mas depois dos 12 já não temos. O papel fala o seguinte, primeiro sobre o lado bondoso de Jesus, né? Acerca da picada da serpente, né? Que uma serpente picou seu irmão Tiago justo. Eles só pegavam nos atos bondosos, né, de Jesus que o Evangelho relatava. Mas o Evangelho relatava muito além disso. Né? Um professor chamado Zaqueu tenta ensinar Jesus o alfabeto e Jesus questiona o professor e se recusa a repetir as palavras. Então ele amaldiçoa o mestre
e que desmaia e quase morre. Mais tarde Jesus o cura. Quando o menino a desfaz com um galho, Jesus grita: não terás saúde, e o garoto cai morto. Quer ver? Então, são esse tipo de passagem que alguns cristãos escondem da infância de Jesus. Jesus se levanta e diz: olha, encontraram um papiro que prova a infância de Jesus. Tudo bem, mas tem que mostrar o papiro completo. Se Deus se fez homem, mesmo quando era criança, ele já era poderoso. Agora, o problema da igreja oficial: por que mostrar um Jesus vingativo e mal-humorado? A igreja nunca aceitou esse livro por essa questão. Ele foi condenado como herético, que é falso, por líderes como Anastácio de Alexandria, né, no século IV, e o Papa Gelásio, Gelásio I, no século I. Dependendo da tradição religiosa, né, existem inúmeros livros apócrifos. Por exemplo, para a tradição protestante, encontramos de 14 a 15 livros apócrifos, né? Como o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Primeira e Segunda de Macabeus. E para a tradição católica ortodoxa, encontramos de 7 a 10, né? Incluindo a maioria parte dos livros acima citados, né? Alguns livros de protestantes, né? Bem, a Igreja Católica Ortodoxa aceita. My brother Dash. Mano, dai. Não entendi. Qual é a dica, boy? Qual é a fé? Nós também que não entendi. Entraria, mas eu acho que quem teve medo, na verdade, não foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica canonizou uma boa parte desses livros. Quem rejeitou ou quem rejeita são os judeus e o protestantismo. E também a própria religião, que tinha seus benefícios, principalmente financeiros. Perderiam muitos crentes e outras coisas mais. Porque muitos desses livros mesmo contradizem o que foi ensinado sobre o cristianismo para o mundo. Está a ver? Por exemplo, o Apocalipse de Pedro, o que nós estamos no Novo Testamento é o Apocalipse de João. O Apocalipse de Pedro, se bem me lembro, fala muito sobre o inferno. Não lembro totalmente do que é, mas dá uma visão de inferno bem diferente do inferno que nós temos em quase toda a Bíblia. Estás a ver? Em quase toda a Bíblia, principalmente no Apocalipse de João. Dá uma visão diferente de inferno e são coisas que se contradizem. Ou você vai seguir Apocalipse de Pedro ou segue Apocalipse de João. Não pode seguir os dois. E a outra coisa é a questão do Novo Testamento e o Velho Testamento. Por isso é que o judeu não aceita o Novo Testamento, tá a ver? Eles têm a Torá, que é o Pentateuco, que é o segundo livro da Bíblia. Diga? Não entendi? Tem um motivo que é para eles não aceitarem? Tem sim. Deixa eu explicar. Primeiro é que o Novo Testamento normalmente tem como resumo Jesus. É um livro principal totalmente cristão. E os judeus não tiveram na sua história um Jesus. Estás a ver? Não tiveram na sua história uma personagem Jesus. E os judeus, por conta do cativeiro babilônico, a questão do Egito, eles têm muito medo de seguir um falso Messias. Se essa pessoa que aparecer não cumprir esses critérios, o povo judeu nunca vai seguir.
O mais engraçado é que, para vermos onde entra a politicagem nisso tudo, já ouviste falar dos túmulos de Jesus? Túmulo Não. de Jesus, Túmulo de Jesus? Túmulo, sim. Já ouvi falar. Já ouviste É que falar? a Maria Madalena depois foi para lá para recolher o corpo, já não encontraram o corpo, certo? Não, agora, segundo a história, não a questão religiosa, a história mesmo, a história. Onde é que estão esses túmulos? Não, a história não. Conta para nós. Porque, mas aceitam um túmulo e pagam para lá estar. Então, se vocês não aceitam Jesus como divino, não aceitam a existência de um Jesus, por que manter aquele lugar, aquele túmulo como algo histórico? Dash, tu acreditas em Jesus? Tu acreditas na história da... Ou melhor, tu credibilizas a história da Bíblia? Não, eu acho que não era de forma intencional, tipo, querer enganar. Escreveram para o seu povo. Por exemplo, a questão do Egito, por exemplo, né? Que é uma coisa que não aconteceu do cativeiro no Egito, de serem escravizados no Egito. Há um povo, acho que já ouvi falar do povo Tuxo, acho que se não me engano. Esse povo realmente existiu, não foi escravizado no Egito, não foi escravizado. É um povo que trabalhou, viveu lá e até certo ponto ocupavam certas terras lá no Egito, tá a ver? Ocupavam alguma terra, da forma que o povo de Israel fez mesmo com coisas. Eles são assim, fez com o povo de Palestina, vive lá, são recebidos e começam a ocupar a terra dos outros aos poucos. Para ver, o próprio povo de Israel, né? Novamente, não estou a falar dessa versão nova dos que chamam judaico-cristão. Estou a falar do próprio povo de Israel mesmo, os hebreus mesmo, os judeus ortodoxos, não aceitam o Adão e Eva como literal. Não aceitam essas histórias como literais. Eles dizem que não, essa história não é literal. É um ensinamento para o povo deles. É que fizeram isso para criar uma... A questão do Egito era para criar uma identidade para o seu povo, estás a ver? A questão de criar uma identidade para o seu povo. De onde é que veio? De onde surgiu? Teve o cativeiro babilônico, entre outros. Se for para dar uma pesquisada, a história de Israel praticamente teve um começo. Eles não sabem o que aconteceu antes daquilo, estás a ver? Então, para dar uma raiz, né, para o seu povo, há uma vertente de alguns estudiosos que têm essa versão, né, que se lançou, que se criou esse tipo de história, né, que é para dar uma identidade ao seu povo, para não ficarem como se estivessem no alheio, um povo que não sabe das suas origens, estás a ver? E o Dash tem como literal? Estás a ver? Que segundo algumas pesquisas, não sei se são reais ou não procurei saber das fontes, há muito tempo atrás quase que bateu com essa história bíblica, o vulcão entrou em erupção. Agora imagina um povo sem conhecimento de história, sem conhecimento de vulcão, vendo, porque o vulcão tem aquelas larvas que ficam por cima, pedras fecham o vulcão. Quando entra em erupção, aquilo espalha, as pedras vão para o alto devido à pressão e vão caindo em sítios diferentes. Imagina um povo sem conhecimento disso, vendo pedras a caírem de lá de cima. É possível que eles acham que aquelas pedras vêm do céu. Está a ver?